Shalom, shalom, Erev Tov a todos, ok? Vamos então continuar com o nosso estudo, né, destornando a crença do Messias Cristão, segunda parte. Nós acabamos no outro estudo de falar de Isaías 7, né? Tivemos a explicar o que significa Isaías 7, que a profecia de Isaías 7 tinha 65 anos para se cumprir, então não poderia identificar-se nela o tal Jesus ou Yeshua, como queiram dizer. Ok? Vamos então avançar, ok? E vamos então ler aqui também Devarim, Deuteronômio 13, né? 1 a 6. Diz assim: quando um profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou um prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvireis as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração, com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos chegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o eterno Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando te incitar teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo, que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo: vamos e serviremos outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Não devemos ouvir, e tal pessoa será morta. Ok? Bem, vemos aqui então Deus afirmando, né, através de Moisés, do seu grande profeta, em Devarim 13, 1 a 6, Deus afirmando que ele enviaria realmente profetas para provar a fidelidade do povo de Israel. Vejam bem, Deus diz aqui que esses profetas iriam fazer sinais, maravilhas, ter visões, ter sonhos, tudo isso aconteceria. Tudo isso iria acontecer. Mas uma coisa interessante que Deus aqui diz, que esse profeta nos ia mostrar algo diferente daquilo que nós havíamos ter recebido do nosso grande profeta Moisés Rabbeinu. Okay? Então é importante entendermos que se aparece alguém que se diz profeta, seja o que disser, não interessa, ele possa falar profecias, possa falar sonhos, mas mostre uma lei diferente àquela que Deus deu ao povo de Israel, esse profeta tem que ser morto. Inclusive Deus diz que ninguém, nem teu filho, nem tua filha, ninguém, nem tua mulher, nem tua mãe, ninguém que venha a nós tentar nos trazer um costume diferente, uma palavra diferente, além daquela que nós recebemos do Eterno, que aqui a própria palavra de Deus diz, os mandamentos do Eterno nós devemos seguir sempre, ok? Se vier alguém falar algo diferente, o que é que o Eterno Deus diz? Para nós matarmos essa pessoa, ok? Então é importante, Deus está nos dizendo o seguinte: nunca, jamais, de forma alguma, apareça o que aparecer, até mesmo enviado por mim, para vos provar, apareça o que aparecer, nunca deixareis a Torá, nunca deixareis as minhas leis. Então como pode vir um profeta que se diz ainda filho de Deus, que os cristãos o titulam como Deus, e o titulam não só como Deus, mas também como Mashiach, como Messias, okay? que trouxe ensinamentos estranhos, segundo a Torá, são ensinamentos que não se encaixam na própria Torá em si. Como o povo de Israel iria aceitar tal pessoa? Jamais, jamais, nunca, jamais, ok? Então é importante entendermos que Deus diz aqui bem claro: eu vou enviar. Deus está a dizer que Ele ia enviar profetas para nos provar a nossa fidelidade.
Será que o tal Jesus não é uma dessas condições? Porque na realidade ele fez sinais, fez maravilhas, realmente fez muitos milagres. Mas a mensagem dele não é em nada de acordo com a Torá. Não é. Ele chega a dizer que ele é o caminho. Ele chega a dizer que um novo mandamento deu, né? Um novo mandamento vos dou. Ele chega a dizer que quem não come do corpo e do sangue dele não tem vida nele, não tem vida em si. Nada disto existe na Torá. Ele chega a dizer que vai morrer por nós, né? Pela humanidade. Nada disto a Torá nos mostra. Nada disto. Então como nós devemos considerar este homem? Um falso profeta, enviado por Deus, sim, mas para testar a nossa fidelidade. Para testar a nossa fidelidade. Ok? E seguindo então, vamos ler uma coisa bem clara. Deuteronômio 5, né, dos 10 mandamentos, dos 10 mitzvot, Deuteronômio 5, capítulo 5, versículo 7, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. O que é que Deus está dizendo aqui? Nós não temos que ter ninguém entre nós e Deus. Ninguém. Como alguém pode dizer que é o caminho para ir a Deus? Como alguém pode dizer que é o caminho para ir a Deus se o próprio Deus nos ensina na sua Torá que nós temos livre acesso a Ele? Como um filho precisa de ter um intermediário para ir ao Pai? Como? Deus nos chama filhos. Deus chamou o povo de Israel como filho e primogênito ainda por cima. Então se nós somos filhos de Deus e primogênitos, nós necessitamos de alguém, porventura, para falarmos com o nosso Pai. E até mesmo os goim, eles também se tornam filhos de Deus. Não primogênitos, mas também são filhos de Deus. Será que eles necessitam de alguém para falar com o Pai? Se eles dizem que Deus é o Pai deles, como então Deus é o Pai deles? Se eles necessitam do intermediário, como é isso? É possível? Como? Porventura eu vou, se eu quiser falar com o meu pai aqui da terra, o meu pai terreno, eu vou pedir a outra pessoa: olha, vai lá dizer ao meu pai que eu quero falar com ele. Vai lá, se o meu pai... Não tem lógica. Se eu quiser falar com o meu pai, eu falo com o meu pai. Ele até se alegra. Qual é o pai que não se alegra do filho se dirigir a ele quando tem dúvidas, quando tem problemas, o que seja? Agora parece um indivíduo dizendo que ele é o caminho para eu ir ao meu pai. Tem lógica isto? Nós temos que entender, ok, muito bem, que na realidade isto não procede de Deus. Jamais isto procederia de Deus. Por isso eu digo, Deuteronômio 13 encaixa-se perfeitamente nesta situação. Deus possa ter enviado este dito Yeshua, Jesus, que seja para nos provar a nossa fidelidade perante o nosso Pai, o nosso Criador, perante aquele que nos deu regras para andar diante dele. Eu tenho que obedecer às regras do meu Deus. Se eu quero viver na casa do meu Deus, okay, eu tenho que obedecer às suas regras. E ninguém pode interferir nelas. E ninguém pode dizer: não, agora as regras mudaram. Não! O Pai é que sabe. E o Pai disse que os seus mandamentos eram eternos. Nós vemos mandamentos aqui que Deus diz é para todas as gerações. Para sempre. Como alguém pode mudar? Quando Deus diz que é para sempre. Ok? Agora eu vou tocar numa questão bem mais forte e bem mais profunda. Ok? E agora eu vou deixar uma pergunta no ar e vou responder essa mesma pergunta. Porventura Jesus é da tribo de Judá? Será que Jesus realmente ele é da tribo de Judá? Vamos ver isso? Vamos ver. Eu vou usar, eu não gosto muito de usar a Bíblia cristã, ok? Mas vou abrir aqui na internet, porque eu não tenho nenhuma Bíblia cristã em casa, felizmente. Não é infelizmente, é felizmente. Bíblia online. Vamos aqui abrir a Bíblia online e vamos ler aqui uma passagem, ok, que está só um momento, em Lucas 1. Ora, Lucas, onde é que está isto? Lucas 1, do 1 a 31,
É quase tudo. Vamos lá ler. Então, vamos entender aqui um pouquinho uma coisa. Tendo, pois, muitos empreendido por ordem à narração dos factos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Apareceu também a mim conveniente descrevê-lo, a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Existiu no tempo de Herodes um rei, né? Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, na ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, seu nome Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão, quer dizer, cumpriam em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Vejam bem, eles cumpriam todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Para que é isto? Já vão entender. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Então já estão a entender porque é que eu trouxe esta passagem. Ok? Segundo os relatos bíblicos da Bíblia cristã, ok? Maria, mãe de Jesus, era prima de Isabel. Ok? E aqui diz que Isabel era das filhas de Arão. Ora, se Maria era prima, seria também de quem? Da mesma coisa. Então dá para entender que na realidade Maria, mãe de Jesus, seria que é da tribo de quem? De Levi. De Levi, como diz aqui. Eles eram sacerdotes. Eles eram da tribo de Levi. Porquê é que eu trago esta questão? Ora, se eles eram levitas, né, sacerdotes, como aqui fala em Zacarias, Zacarias seria primo, né, em segundo grau de Jesus, mas João Batista seria primo em primeiro lugar, em primeiro grau, ok? De Jesus. Então quer dizer o quê? Jesus então teria que ser de que tribo? Teria que ser da tribo de Levi. Ah não, mas José, esposo de Maria, era da tribo de Judá. Vamos ver realmente se é assim, procede? Vamos ver isto. A Torá nos mostra em Números 36, ok? Que ninguém de uma tribo se pode casar com outra. Quer dizer o quê? Deus proíbe, no Números 36, tribos diferentes se casarem. Ah, não tem lógica. Vamos ler então Números 36, Mamidbar 36. Nos diz o seguinte. Vou buscar aqui a minha Bíblia da Sefer. Eu não me quero alongar muito neste coisa, porque há muito para falar e então há muita coisa para se mostrar. E por isso é que eu digo que temos que ter muita paciência e cautela ao estudarmos isto. Vamos lá ver aqui então Mamidbar 36. Diz aqui. Olhem bem o que diz aqui, para que podeis entender então realmente o que é. E aproximaram-se os cabeças dos pais da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassé, das famílias das tribos de José, e falaram perante Moisés e perante os príncipes das cabeças dos pais dos filhos de Israel. Disseram: a meu senhor ordenou o Eterno dar a terra de herança por sorteio. Isto foi quando foi dividido a terra pelas 12 tribos, né? Sorteio aos filhos de Israel.
E o meu Senhor foi ordenado pelo Eterno, ok, para dar herança de Tselofiade, nosso irmão, às suas filhas, visto que quando um homem não tem filhos, a herança passa para as filhas. Porquê? Porque na realidade, quando um homem tem filhos, a herança vai para os filhos, não vai para as filhas. As mulheres não herdam nada. Já vamos entender isso. Suas filhas, caso se casem com algum dos filhos das outras tribos, dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída. Quer dizer o quê? Se elas casassem com outra tribo, elas não teriam herança. Não teriam acesso à herança. Porquê? Porque aquele casamento era contrário à vontade de Deus, e porque a mulher não recebe herança, eles não iam buscar a herança de seus pais. Já vamos entender isso. Ok? Ora, seria diminuída a herança de nossos pais e acrescentada a herança da tribo a qual vierem a pertencer. Assim será diminuída a herança que nos tocou em sorteio. E quando for o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança deles será acrescentada à herança da tribo a qual elas vierem a pertencer. E da herança da tribo dos nossos pais será diminuída a herança deles. Então, aqui diz aqui, e ordenou Moisés aos filhos de Israel, por mandado de quem? Do Eterno. Este mandamento que Moisés vai dar agora, é um mandamento dado por quem? Pelo Eterno. Diz assim, justo é o que a tribo dos filhos de José falam. Isto é o que ordenou o Eterno, acerca das filhas de Tselofiade, dizendo, com aquele que agradar aos seus olhos, casarão, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Quer dizer o quê? Elas podem casar com o que quiserem, mas tem que ser na tribo de seu pai, não noutras tribos. É proibido. Porquê? Vou explicar porquê. Imaginem um pai, ok? Imaginem que eu possa ser da tribo de Judá. Por exemplo, não tenho filhos, tenho 2 filhos, mas por exemplo, isto é um exemplo. Tenho uma filha, ok? E eu tenho uma herança para dar. Mas como a minha filha não recebe herança, porque a herança não passa para mulheres, o que é que acontece? Elas, ao casarem com o meu sobrinho, elas recebem a minha herança. Porquê? Porque está dentro da tribo. A herança está dentro da tribo. Ok? Então quer dizer o quê? Quando elas, ao casarem-se, quando a minha filha, ao casar com um primo dela, o exemplo, ok? Ela recebe a minha herança. Porquê? Porque está dentro da tribo. Porquê? Porque a minha herança passa para quem? Passa para o marido dela. Está a entender? Por isso é que ninguém se pode casar com tribos diferentes. No caso for filhos, é a mesma coisa. Os meus filhos não podem casar com mulheres de outras tribos. Porquê? Porque eles são herdeiros. Se eles são herdeiros, a mulher que casar com eles não recebe herança. Então recebe qual herança? Recebe a herança dos seus pais. Porquê? Porque casam-se com o mesmo, com o primo. Ora, se é o primo, está na mesma herança, estão na mesma família, estão na mesma tribo. Estão a entender? Então Deus ordenou, ok, que não houvesse casamentos de tribos diferentes. Então se Deus ordenou que não houvesse casamentos de tribos diferentes, e já vamos ver onde é que isso diz mais concretamente, ainda não me fui embora, ok? Como é que José pode ser da tribo de Judá e Maria da tribo de Levi? Se Deus proíbe categoricamente duas tribos diferentes se unirem em matrimónio. Continuando, vamos ver isso. Olhem bem, isto ordenou o Eterno, assim que eles se Tselofiade, dizendo, com aquele que agradar aos seus olhos, casarão, contanto que se casem na família da tribo de seu pai, e não passará a herança dos filhos de Israel de tribo em tribo. De tribo em tribo, pois os filhos de Israel hão de se vincular cada qual à herança da tribo de seus pais. Quer dizer o quê? Deus proíbe casamento entre tribos diferentes. Então agora faço uma pergunta. Se todos eles eram obedientes à Torá, seguidores das leis e dos preceitos, como Maria seria casada com um homem da tribo de Judá? Como?
Maria seria casada com um homem da tribo de Judá. Não pode. É proibido. Deus proíbe esse casamento. Nem ninguém o faria. Não havia nenhum sacerdote, nenhum rabino, ninguém que fizesse tal casamento, porque isso é contra a Torá. Então o que acontece? A Bíblia nos mostra, a Bíblia cristã nos mostra que Jesus, por parte de mãe, é da tribo de Levi. E por parte de pai, também tem que ser da tribo de Levi, porque não podem casar tribos diferentes. Então Jesus é o Messias? Jesus é da tribo de Judá? Eu vou ficar por aqui, ok? Claro que vai haver mais, a continuação do estudo, ok? Mas já vai com 18 minutos, eu não quero alongar muito mais isto, ok? Voltarei novamente com outros pontos-chave, ok? Mas este aqui já descarta. Só este aqui mostra que Jesus não é da tribo de Judá. Só este aqui mostra que Jesus não é da tribo de Judá. Inclusive, a tribo de Levi era a tribo mais pobre de Israel. Por isso Jesus era pobre. Por isso José e Maria eram pobres. A entender? Então, Jesus, só por aqui, prova que ele já não é o Messias. Ele não é o Messias. Shalom, shalom a todos. Leitraot, toda a rabá. Agradeço, encorajo as pessoas a pôr os seus likes, a subscreverem-se, a comentarem, ok? Porque assim estarão ajudando o canal. Obrigado a todos. Shalom, shalom.